Fala, molecada do sexto ano, tranquilo? Bom, a gente vai começar o estudo agora do que a gente chama de substâncias. Essa é uma parte que eu gosto muito das ciências, que é a parte que a gente chama de química, tá? O sexto ano, o conteúdo do sexto ano é um conteúdo que eu gosto muito. Então a gente começou a estudar na astronomia, depois a gente começou a estudar o nosso planeta. Agora a gente vai entrar mais ainda no nosso planeta e a gente vai estudar as substâncias. Bom, imagina um copo d'água. Eu não tenho um copo d'água aqui, então não vou pegar, mas imagina um copo d'água. Agora pega esse copo d'água e tira uma gotinha dele. Olha essa gotinha aí. Pega essa gotinha e divide ela ao meio. Divide o que você pegou, divide ao meio. Vai dividindo ao meio, vai dividindo. Onde você vai chegar? Até onde você pode falar que é água? Existe um momento que você corta e deixa de ser água? É isso que a gente vai estudar hoje. O que é constituído a nossa matéria, as coisas que a gente vê no dia a dia. Se a gente for cortando essa água, a gente vai chegar até uma coisa que a gente chama de molécula. A gente vai chegar a uma molécula de água. A gente já vai ver mais calmamente o que é uma molécula, tá? Se você pegar essa última coisa que eu posso chamar de água, que é a molécula de água, e cortar ela, a gente não tem mais água. A gente passa a ter átomos. Calma, professor, você está falando um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. Molécula e átomo. Vamos pegar um jeito bem simples de vocês entenderem o que são moléculas e o que são átomos. Então, imagina que você tem isso aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? São pecinhas de Lego. Bom? Eu vou usar essas pecinhas de Lego para fazer uma analogia, uma comparação com as moléculas e com os átomos. As pecinhas, pessoal, de Lego é como se fossem os átomos, as menores partes de matéria que a gente tem. Tá? E quando eu junto essas pecinhas de Lego, eu formo o que a gente chama de moléculas. Então, átomos é a menor coisa que a gente vai estudar até um bom tempo aqui, tá? Então a gente pode entender como se os átomos fossem a menor parte que eu tenho de Lego, que é uma pecinha de Lego. Tudo bem? E as moléculas são as junções desses Legos, dessas pecinhas de Lego. Então as moléculas são as junções de átomos. Então eu tenho átomos que quando eu junto, eu formo moléculas. E eu posso juntar esses átomos, pessoal, de várias formas. E eu tenho vários tipos de átomos. Na verdade, eu tenho sempre 18 tipos de átomos. E tudo o que você vê em todo o universo é constituído, é feito por essas 118 pecinhas, por esses 118 tipos de átomos. Aqui eu peguei só dois tipos de átomos, ou seja, dois tipos de pecinha de Lego. Uma vermelha e uma amarela. E aí eu vou usar essas duas pecinhas para formar algumas moléculas. Vamos lá. Por exemplo, pessoal, a gente conhece muito bem a água. E a gente sabe que a água, ela pode ser chamada também de H2O. Por que é H2O? Aqui, pessoal, está uma representação da água. O que significa isso? Vamos supor que toda pecinha vermelha é o H. H é de hidrogênio, tá? Então, o H é o hidrogênio, que é a pecinha vermelha. E o oxigênio, é a pecinha amarela. Tudo bem? Então, toda vez que eu falar H, eu estou me referindo a hidrogênio. Toda vez que eu falar O, eu estou me referindo a oxigênio. Oxigênio e hidrogênio são tipos de átomos. A gente tem, como eu disse para vocês, 118 tipos de átomos. Eu tenho carbono, eu tenho ferro, eu tenho cobre, eu tenho zinco, cálcio, potássio, enfim, um monte de tipos de átomos, um monte de cores de pecinhas, formatos de pecinhas de Lego, tá bom? Então cada tipo de pecinha de Lego é um tipo de átomo. Bom, o que acontece quando eu junto dois hidrogênios e um oxigênio, ou seja, duas pecinhas vermelhas e uma amarela? Eu formo uma molécula de água. Então aqui é como se eu tivesse uma molécula de água, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí eu posso juntar uma molécula de água com outra molécula de água, eu tenho duas. Com mais uma, eu tenho três. Com mais uma, eu tenho quatro. Então, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Ah, meu Deus do céu, caiu. Quebrou a água aqui, ó. Então eu tenho aqui três pecinhas de água e uma pecinha de água que quebrou. Deixa eu baixar aqui para pegar. Então eu tenho quatro pecinhas de água, tá, pessoal? Tenho duas aqui, nessa mão, e duas que estão nessa mão aqui, ó. Eu não sou muito bom em mexer com a mão, então eu vou acabar derrubando, beleza?
Mas enfim, eu tenho aqui a junção dessas moléculas de água. Mas eu não preciso juntar esses átomos de hidrogênio e esse átomo de oxigênio dessa forma. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e juntar 2 de oxigênio. Então eu pego 2 amarelinhos e junto, ó. Juntei 2 de oxigênio. Quando eu junto 2 átomos de oxigênio, eu gero o que a gente usa para respirar, que é o gás oxigênio. Então eu juntei 2 átomos de oxigênio e gerei o que a gente chama de gás oxigênio, beleza? Aqui pra gente não vai fazer diferença se eu junto retinho assim, se eu junto desse jeito, tá? Eu estou simplesmente juntando 2 átomos de oxigênio, 2 pecinhas amarelas. Pra gente aqui, ó, esse cara é o gás oxigênio. Só que eu posso vir nessa pecinha de oxigênio e colocar mais um oxigênio aqui, ó. Eu tenho 3 átomos de oxigênio. Igual eu falei, eu posso juntar assim, ou eu posso juntar assim, ó. Eu tenho 3 pecinhas amarelas, tá? Ou seja, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Isso aqui, pessoal, é o ozônio. Então, se eu juntar 3 átomos de oxigênio, eu formo uma molécula de ozônio. E o ozônio é o que protege a gente de raios cósmicos aí que a gente já conversou, beleza? Então, olha a diferença. Isso daqui serve para a gente respirar, ou seja, 2 átomos de oxigênio juntos. Quando eu ponho mais um, o terceiro, serve para proteger o nosso planeta. Então, tirar ou colocar um átomo altera completamente o comportamento de uma molécula, tudo bem? Então, é só um átomo de diferença, mas ele muda completamente. Existe, pessoal, aquele lance de gordura trans e gordura que não é trans. A gordura trans é uma gordura, vamos supor que isso aqui fosse uma molécula de gordura, tá? A gordura trans é assim, ó, com essa pecinha de lado. A gordura normal é assim, ó, com essa pecinha reta. Faz diferença o jeito que eu monto? Faz diferença. Mas aqui pra gente, por enquanto, vamos fingir que não faz diferença, beleza? E ao invés de juntar essas moléculas, eu posso juntar 2 vermelhas. Ou seja, eu posso juntar 2 hidrogênios. Quando eu junto 2 átomos de hidrogênio, eu formo o que a gente chama de gás hidrogênio. O gás hidrogênio, pessoal, é o combustível de foguete. Então, aquilo que a gente usa para dar aquela explosão para levantar um foguete são 2 átomos de hidrogênio juntos, tá? Então perceba que a água ela é composta por hidrogênio e oxigênio. O oxigênio eu posso fazer água, eu posso fazer o gás que eu respiro, eu posso fazer ozônio. Do hidrogênio eu posso fazer água e eu posso fazer combustível de foguete. Então perceba que simplesmente mudando a forma que eu faço a pecinha de Lego, eu posso gerar coisas completamente diferentes, beleza? Então, molécula é a junção de átomos, ou seja, esses conjuntos, esses grupinhos de pecinhas de Lego que eu fiz são moléculas, que são constituídas por átomos. Mas e se eu for juntando várias pecinhas de Lego, igual eu mostrei para vocês, se eu for juntando, por exemplo, essas 3 pecinhas de água aqui, ó, que eu tenho, tá? Eu tenho o que a gente chama de substância, pessoal. Então, juntando pecinhas, eu vou deixar elas assim, ó, todas juntinhas de pé, tá? Mas você imagina que elas estejam separadas, tá? É só para eu conseguir segurar numa mão aqui, tá? Então eu tenho 3 grupinhos de água aqui, ó. Eu estou juntando essas 3 moléculas de água. Eu formo o quê? Eu formo uma substância água. Dentro de um copo d'água, pessoal, tem muitas moléculas de H2O, tá bom? Tem muitas mesmo, mais que bilhões, mais que trilhões de moléculas de H2O. Então, a junção de moléculas é o que a gente chama de substância. Então é como se a substância fosse o coletivo de moléculas. Vocês já aprenderam o que é coletivo em português, né? Então o coletivo de lobo é matilha, é isso? Coletivo de chave é molho, tá? Coletivo de nuvem é mosquito, enfim. Coletivo de molécula é substância, beleza? E a gente tem, pessoal, basicamente 2 tipos de substâncias. A gente tem as substâncias pura e a gente tem a substância mistura. E eu vou explicar o que é cada uma delas para vocês. A substância pura é isso aqui, ó. Se você olhar, a gente tem... Eu vou ter que pegar e vou ter que tirar isso aqui. Vamos lá.
Então, pessoal, eu vou filmar aqui na tela do meu tablet. Primeiro eu vou ter que focar aqui, né? Vamos lá, por partes. Vou colocar as pecinhas de Lego aqui. Vamos ver se eu consigo focar bonitinho. Focou mais ou menos aqui, ó. Então, aqui vocês estão vendo o roteiro da aula de vocês, né? Ó, tá falando tudo que eu falo aqui na aula para vocês, beleza? E aqui eu tenho... Vou pegar mais uma, vamos montar mais uma molécula aqui, ó. Vou montar uma molécula aqui para vocês. Ai, meu Deus do céu, não consigo mexer com uma mão só. Vamos lá. Vou derrubar tudo aqui. Ai. Vou pausar o vídeo, pessoal, já volto aí. Então aí, pessoal, na mágica da edição, a gente está conseguindo ver 4 moléculas de água, beleza? Isso aí é uma substância. Tem algum tipo de molécula diferente? Não, eu só tenho água aí. Então isso é o que a gente chama de substância pura. A substância pura é quando eu tenho só um tipo de molécula. Então água pura só tem água lá dentro, beleza? Então isso é uma substância pura. É um tipo de substância que só tem um grupinho de molécula, um tipo de grupinho de molécula, tudo bem? Sabe quando o professor fala para vocês lá, eu quero um trio, quero que vocês formem trios, mas eu quero que esse trio seja de 2 meninas e um menino, tudo bem? Então toda a sala vai ser dividida em 2 meninas e um menino, todos os grupinhos vão ficar dessa forma. Mas vamos supor que não tenha quantidade de alunos para formar só trios, e só trios de 2 meninas e um menino. Às vezes, por exemplo, fica faltando 2 meninos e uma menina só. O que vai ter que acontecer, pessoal? Eu vou ter que formar um grupinho dessa forma que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Tem um cara diferente aí, ó. Eu tenho 2 meninos e uma menina, ou seja, 2 amarelinhas e uma vermelha. O que eu criei? Eu criei uma mistura, pessoal. Porque eu tenho 2 vermelhos e amarelo, 2 vermelhos e amarelo. Então, ó, cadê meu dedo? 2 vermelhos e amarelo, 2 vermelhos e amarelo, 2 vermelhos e amarelo, 2 vermelhos e amarelo, 2 amarelos vermelho. O que isso significa? Significa que eu misturei. Nossa, estava fora de foco até agora que eu percebi. Mas enfim, vocês estão entendendo, né? Então significa que eu misturei, pessoal. Quando eu misturo, eu gero uma substância mistura. Eu não tenho mais só um tipo de molécula. Eu tenho vários tipos de molécula. Aí nesse caso eu tenho 2. Mas eu posso vir aqui, ó, e jogar uma molécula, um átomo solto de oxigênio, um átomo solto amarelinho. Eu posso jogar uma outra molécula solta de 2 átomos de oxigênio. Então perceba aqui que eu tenho uma mistura. Eu tenho vários tipos de molécula. Eu tenho vários tipos de grupinhos de pecinhas de Lego. É como se eu falasse que eu tenho um trio de 2 meninas e um menino, um trio de 2 meninas e um menino, 2 meninas e um menino, 2 meninas e um menino. Mas eu tenho uma dupla de 2 meninos, eu tenho um cara sozinho, um menino sozinho, e tenho um trio de 2 meninos e uma menina. Então eu misturei os grupos. Isso é uma substância mistura, tá? Deixa eu voltar aqui então. Então, pessoal, é isso que é uma mistura e é isso que é uma substância pura. Substância pura a gente tem só um tipo de molécula. Substância mistura, a gente tem mais de um tipo de molécula, beleza? Existe ainda 2 tipos de substância pura, mas a gente não vai estudar aqui. A gente vai deixar para estudar isso lá no 9º ano, tá bom? A água que a gente bebe, pessoal, não é água pura. Por quê? Não tem só H2O lá dentro. Tem minérios, tem potássio, tem ferro, tem zinco, tem cobre, tem um monte de coisa lá dentro. Por isso que a gente chama que a água que a gente bebe é de água mineral, porque existem minérios lá dentro. No dia a dia, quase não existe substâncias puras. Na natureza não existe nada puro, não existe nada que é 100% só aquilo. Beleza? Por quê, pessoal? Porque o jeito com que isso se forma, a gente já estudou que as rochas podem se formar de erupções vulcânicas, de várias coisas. Você não vai ter só um tipo de átomo ali, um tipo de molécula bonitinho arranjando. Você tem uma mistura de um monte de coisa. A minha aliança, pessoal, ela não é ouro 100%. Tá? Por mais que ela seja fabricada por homens. Por que ela não é ouro 100%? Porque o ouro 100% ele é mole. Se você pegar e fizesse uma aliança de ouro e você viesse e apertasse aqui, ó, ela ia entortar, beleza? Então eu não quero que minha aliança que eu paguei caro entorte facilmente.
Então eu misturo ouro com outros metais para deixar essa aliança mais dura. Para quem gosta de espada e tudo mais, sabe que para você fazer uma espada forte, você precisa misturar vários tipos de elementos aí para você conseguir fazer uma espada resistente, tá? Então a maior parte das coisas que a gente vê no dia a dia são misturas. Pouquíssimos exemplos de coisas são substâncias puras. Vou pegar uma substância pura para você ver aqui, ó. Esse álcool aqui, pessoal, que eu estou segurando na minha mão, ele é 100% álcool, tá? Na verdade, ele não é 100%, ó. Calma, deixa eu acertar o foco. Ele é 99,8% álcool, tá? Mas a gente pode aproximar isso daqui para quase 100%, né? Então, isso aqui é basicamente só álcool. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. Muito perigoso mesmo. Por quê? Isso aqui pega fogo de um jeito muito fácil. Por que eu tenho isso aqui? Porque isso aqui limpa equipamentos eletrônicos. Ele limpa circuitos eletrônicos, tá? Então, isso aqui foi feito pelo homem. Isso aqui não é natural. O homem criou esse álcool 100%, tá? Isso aqui não é para beber, isso aqui não é para atacar fogo, nada. Isso aqui é para limpar circuitos eletrônicos. Por que a gente usa o álcool? Porque o álcool evapora muito fácil, né? Então, sendo 100% álcool, ele evapora de um jeito muito fácil. E pessoal, nem seria muito bom a gente beber água pura. A água pura faz mal, tá? Você ia passar o dia inteiro no banheiro aí, porque ela dá uma diarreia muito forte, beleza? A gente usa água pura, né, chamada água destilada, em bateria de carro. Tá? Em bateria de carro eles usam água pura. Mas a gente, pessoal, tem basicamente dois tipos de misturas. A gente tem a mistura homogênea e a gente tem a mistura heterogênea. Vamos lá, a gente está aprendendo um monte de nome novo hoje, né? A gente aprendeu já o que é átomo, molécula, substância pura e mistura. Agora tem mais duas palavras novas. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. Mas eu vou tentar deixar isso de um jeito bem simples para vocês. Isso aqui é um negócio que eu uso para limpar, tá? Ele é constituído basicamente de álcool e vinagre, beleza? Então eu tenho um tipo de molécula, eu tenho um tipo de grupinhos de pecinhas de Lego que formam o álcool, que aqui ó, é álcool puro, beleza? Mas eu tenho também um tipo de grupinhos que formam o vinagre. Então eu estou juntando um tipo de moléculas do álcool e o tipo de molécula do vinagre. Quando eu misturei dois tipos de molécula, eu criei o quê? Eu criei uma mistura. Só que, obviamente, vocês estão vendo aqui a garrafinha, tem vários desenhos aqui da garrafa. Mas se eu pegar e despejar isso aqui num copo, você vai ver, ó, a cor desse cara é transparente. E ela é inteira transparente. Você não consegue perceber nenhuma diferença visual aí. Esse tipo de mistura que a gente não vê diferença visual, a gente chama de mistura homogênea. O que é isso, pessoal? A mistura homogênea, quando você olha, você vê só uma coisa, tá? Então você pode ver um líquido amarelo, você pode ver um líquido preto, você pode ver um líquido rosa, indiferente. Você vai ver só um tipo de coisa, beleza? Agora, o que acontece se você pegar e jogar dentro de um copinho de água várias pedras? Você vai ver, além da água, você vai ver as pedras. Você vai ver duas coisas dentro daquele copo. Quando você vê duas coisas ou mais dentro do recipiente, a gente chama de mistura heterogênea, tá? Então, mistura homogênea é quando você vê só um tipo de coisa. Mistura homogênea é quando você vê mais de dois tipos de coisas. Então, vamos pegar aqui. Imagina aí, eu vou mostrar o vídeo para vocês e vocês olhando água e álcool juntos. Então, se você misturar água e álcool dentro de um copo, não dá para você saber que tem água e álcool lá dentro. Por quê? Porque você só vê uma coisa transparente. Se eu vier e colocar sal nessa mistura de água e álcool, pouquinho sal, você vai conseguir perceber que tem sal lá dentro? A água vai ficar um pouquinho mais branca, né? Mas você não consegue saber se tem sal lá dentro. Por quê? Porque ela fica transparente. Você só vê um tipo de coisa lá, beleza? Agora, se eu colocar muito sal, o que vai acontecer? O sal vai começar a ficar lá no fundo. E aí eu começo a ver dois tipos de coisa. Eu vejo uma região transparente, mas eu vejo uma região com sal lá embaixo, tá? Então a gente vai começar a ter uma mistura heterogênea. Mistura homogênea, eu vejo uma coisa só. Mistura heterogênea, eu vejo mais que duas. Mistura heterogênea, um exemplo clássico, é você misturar água com óleo. O óleo vai ficar em cima, amarelinho, e a água vai ficar embaixo, transparente. Eu tenho duas coisas que eu vejo.
então é uma mistura heterogênea. O tanto de coisas que eu vejo, pessoal, a gente chama de fase, tá? Então, água e óleo tem duas fases. Se eu pegar dentro da água e óleo e jogar pedrinhas de novo, eu vou ter 3 fases, porque eu vou ver o óleo em cima, a água no meio e as pedrinhas embaixo, tá? Então vamos lá, mistura homogênea, eu vejo uma coisa só, eu tenho uma fase só. Mistura heterogênea, eu tenho 2 fases ou mais, tá? Então eu vejo 2 tipos de coisas ou mais que 2, posso ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, vários tipos de coisa, beleza? Então vamos pegar alguns exemplos para ver se vocês entenderam mesmo isso daí. Se eu misturar água com açúcar, um pouquinho só de açúcar, eu tenho uma substância pura ou uma mistura? Bom, eu tenho um tipo de molécula que é água, tenho outro tipo de molécula que é o açúcar. Eu vou misturar, eu tenho uma mistura. Beleza, eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea. Como eu falei que é pouco açúcar, não vai ficar açúcar lá embaixo. Então eu vou ter uma mistura homogênea, uma coisa só. Quantas fases eu tenho? Uma fase, porque eu só estou vendo uma coisa. Se eu misturar leite com pedra, bom, leite com pedra, a pedra não se mistura no leite. Eu vou ter uma substância pura ou uma mistura? Bom, eu tenho leite, que já é várias coisas dentro do leite, né? Tem gordura, tem água, só o leite já é uma mistura. E eu tenho mais as pedras, então eu tenho uma mistura. Quantas fases eu tenho uma mistura homogênea ou heterogênea? Tenho uma mistura heterogênea, porque eu vejo aquele líquido branco e vejo as pedrinhas embaixo. Quantas fases eu tenho? 2, o líquido branco e as pedrinhas embaixo. Se eu misturar água e leite, então eu tenho uma substância pura ou uma substância mistura? Bom, eu tenho as moléculas de água e eu tenho as moléculas de leite, que eu já disse que só o leite já é mistura. Quando eu juntar, eu tenho mistura. Eu tenho uma substância mistura homogênea ou heterogênea? Bom, água e leite, quando eu misturo, eu tenho um líquido branco um pouquinho mais transparente, mas é uma coisa só que eu vejo. Então eu vejo uma fase só, então é uma mistura homogênea, beleza? E por fim, se eu misturar água, óleo, pedra e folhas, folhinha de árvore, eu vou ter uma substância pura ou mistura? Bom, eu misturei 4 coisas aí, tá? Então eu tenho uma mistura: água, óleo, pedrinhas e folha, beleza? Uma mistura homogênea ou heterogênea? Eu sei que água e óleo não se juntam, então já tem uma mistura heterogênea. A pedra não se junta com ninguém, heterogênea também. E a folhinha fica flutuando, heterogênea também. Quantas fases? Bom, eu consigo ver as folhas, eu consigo ver o óleo, eu consigo ver a água, eu consigo ver a pedra. Então eu tenho 4 fases. Então, pessoal, esse é o caminho que você tem que fazer para você saber se é pura, mistura, se é homogênea, se é heterogênea e quantas fases tem. Tudo bem? É uma coisa bem simples. Não se preocupe com esses nomes. Os nomes vocês vão acabar decorando com o tempo. Se preocupe em entender. Então, na aula de hoje, você tem que ter entendido o que é um átomo, o que é uma molécula, o que é uma substância pura, o que é uma substância mistura, homogênea e heterogênea e o que são fases. Beleza? Se você entendeu isso, você não vai ter problemas e tá topzera. Se você não entendeu, assiste de novo o vídeo ou me manda uma mensagem, beleza? Então não se esquece de fazer a lista de exercícios que já está te esperando lá na plataforma e qualquer dúvida me mandar mensagens. Professor, e a senha de hoje? Pessoal, a senha vai começar a aparecer no exercício. Nas listas de exercícios vai ter um exercício falando digite a senha de hoje, beleza? Então você não vai mais precisar mandar mensagem para mim. Você vai colocar a senha direto na plataforma, tranquilo? Então, bons estudos, um abraço e valeu!